O Sidney, vou até fazer a propaganda aqui, ó. O Sidney tem o livro dele, do acolhimento aqui, excelente, já terminei, Sidney, muito bom. Vou indicar para os colegas aqui, ó, excelente, acolhimento familiar, ensaio sobre a família guardiã, guarda subsidiada, muito bom. E é esse o tema que nós vamos conversar aqui hoje. Eu não consigo ver se o doutor Alexandre está aqui. O doutor Alexandre é nosso subprocurador institucional. Eu não sei se ele está aqui no evento. Ele ia fazer abertura, mas ele está com Covid. Não sei se ele vai conseguir. Então, vamos começar no final. Se ele conseguir, ele faz o encerramento, né? Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Nós vamos começar com a doutora Luciana, não é isso? Então, eu vou ler o currículo aqui da doutora Luciana, um currículo pequeno, mas eu sei que o currículo dela é bem maior do que esse aqui que ela nos mandou. É promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, titular da primeira Promotoria de Justiça de São João do Meriti, coordenadora da pós-graduação Crianças, Adolescentes e Famílias, do RBB, do Ministério Público, integrante do programa de liderança executiva em primeira infância pelo NCPI em 2018 e mestranda em Direito Público pela UERJ. E integrante do Proinfância, né, Luciana? Então, doutora Luciana, você está com ela. Antes, porém, vou agradecer, né, ao CEAF, ao doutor Hermes Zanetti, que se prontificou a organizar todo esse evento, e agradecer a minha equipe também do KIJ e a doutora Jéssica, que está aqui hoje, deixou as oitivas informais para ficar aqui com a gente hoje. Então, doutora Luciana, você está com a palavra. Queria agradecer muito o convite, dizer que para mim é uma honra, é um tema que para mim é muito caro, assim como é para o Sidney, né? O Sidney já fez a dissertação dele de mestrado, mas vai ser o meu tema também da minha pesquisa de mestrado, essa questão do acolhimento familiar, né? Que para a gente está dando uns passos tão pequenos no Brasil, embora a gente já tenha a preferência legal há bastante tempo. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, membros de outros ministérios públicos, agradecer o convite e vou falar como é que eu combinei, né, com o Dr. Sidney. A gente vai falar sobre a questão do acolhimento familiar, mas eu vou falar mais da questão do desenvolvimento humano, por que o acolhimento ele é tão importante para a criança, para o adolescente, principalmente para as crianças na primeira infância. E depois o Dr. Sidney ele segue mais no tema do acolhimento em si, no fluxo, a gente dividiu dessa forma. Então, se puder já começar a fazer a apresentação, eu fiz essa... Na verdade, eu falei do artigo 227, coloquei aqui no início, acredito que a maioria que esteja aqui já conheça de cor e salteado esse artigo, mas é só para eu fazer também essa introdução que ela é tão necessária, né? Então, por isso que eu falei no início da minha fala que o acolhimento familiar, ele já tem, na verdade, assim, o direito à convivência familiar já veio desde a nossa Constituinte de 88, né? Lá ainda em 88, com a nossa Constituição Federal, foi assegurado à criança, ao adolescente, com prioridade absoluta, e eu gosto sempre de ressaltar que prioridade absoluta só tem previsto na Constituição, no artigo 227, e nenhum outro artigo tem previsto a prioridade absoluta, existem outras prioridades, mas absoluta não. E dentre todos esses direitos que o Constituinte assegurou à criança e ao adolescente, depois ao jovem com o Estatuto da Juventude, é a convivência familiar. Então, a gente já tem na Constituinte de 88 assegurado o direito ao convívio familiar à criança e o adolescente. Depois a gente veio já em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também tratou da convivência familiar com algumas alterações legislativas que vieram depois, mas a atual normativa que existe, né, no Estatuto, a redação da lei, é essa que está aí, que eu coloquei no artigo 19, né, que é um direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente fora, mas primeiro a gente sempre prioriza a família. Com isso, a inclusão do adolescente em programa de acolhimento familiar
terá preferência. Então, nesse sentido, a norma do Estatuto da Criança e do Adolescente ela é bem clara, não deixa nenhuma dúvida, né? Terá preferência o acolhimento familiar em relação aos outros tipos de acolhimento, principalmente institucional, que é o que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Cerca de 94% dos acolhimentos no Brasil, das crianças e adolescentes em acolhimento, estão sob a forma de acolhimento institucional. E só no 4% dos acolhimentos estão em acolhimento familiar. E o artigo 101 também do Estatuto, que fala que o acolhimento, e aí tanto institucional como familiar, que são medidas provisórias e excepcionais, né? Eu vejo como promotora da infância que ainda existe, pelo menos no meu município de atuação, uma cultura muito forte do acolhimento institucional, porque o meu município ainda não conta com acolhimento familiar, infelizmente, e o acolhimento institucional acaba sendo, eu vejo, em muitos casos, a primeira medida a se tomar quando se vê uma situação de risco e não a última. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer com a rede o tempo todo, e até de definição de fluxo, de uma série de coisas que o Dr. Sidney vai falar depois, mas eu vejo muito isso na minha prática, uma cultura do acolhimento institucional como uma das primeiras medidas quando a criança se descobre a situação de risco que uma criança ou um adolescente possam estar. E aí, o artigo 19 também fala especificamente, né, o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, até antes de 2017, que foi essa última alteração, tinha que se fazer essa reavaliação do acolhimento a cada 6 meses. Então, o legislador preocupado com essa necessidade de rever continuamente, regularmente os acolhimentos, reduziu esse prazo de 6 meses para 3 meses, porque a nossa maior preocupação é que uma criança ou um adolescente sejam esquecidos de uma instituição de acolhimento. Então, a cada 3 meses, as varas de infância e juventude são obrigadas a reverem, e a gente vê que o CNJ cobra isso. Então, pelo menos na vara em que eu atuo, eu vejo uma correria muito grande a cada 3 meses para que todas as crianças e adolescentes em condição de acolhimento sejam reavaliadas a situação. Então, eu vejo como muito positiva essa redução de 6 meses para 3 meses. E aí, por isso, esse vai ser meu foco principal, né, da minha fala. Eu fiz primeiro essa contextualização para mostrar bem que a gente tem no Brasil uma lei que protege a criança e o adolescente, né, leis, todo um sistema legal que protege crianças e adolescentes e que coloca um acolhimento institucional como a última medida a ser tomada. Então, a gente tem esse embasamento legal. E por que isso, né? Por que o legislador esteve tão preocupado com isso e por que nós, membros do Ministério Público, também temos lutado muito, na verdade não contra, mas a favor do acolhimento familiar, né? Eu sempre gosto de fazer uma ressalva que não estou aqui para falar mal do acolhimento institucional, até porque o acolhimento institucional que é prestado no município em que eu atuo e que eu fiscalizo de perto, ele é muito bem prestado, né? Ele é prestado de acordo com a legislativa, de acordo com toda a normativa, há um engajamento, há uma preocupação dos profissionais com a proteção dos direitos daquelas crianças e adolescentes acolhidos, mas o que se sabe é que um acolhimento institucional ele nunca é bom. Às vezes ele é necessário, mas bom ele nunca vai ser. E aí, por que essa importância, né? Por que isso? Por que a gente fala tanto da importância do acolhimento familiar da criança e do adolescente ficarem no seio de uma família? Porque o que se sabe hoje, na verdade, já se sabe há bastante tempo, filósofos, psicólogos, pedagogos, alguns médicos já tinham uma sensibilidade com relação à importância do ambiente para o desenvolvimento humano. Só que a ciência ela depende muito de provas concretas, né? E aí o que a gente fala em provas concretas? Exames de imagem. Então, hoje, concretamente, nós temos imagens de ressonância magnética que provam que o cérebro de uma criança, principalmente, que é submetida a condições não adequadas na primeira infância, ele fica um cérebro alterado. Então, existe uma imagem que eu acabei nem colocando aqui entre as minhas imagens todas, mas tem uma imagem que está no Google, a gente consegue procurar com facilidade, de 2 crianças da mesma idade, se eu não me engano, 2 ou 3 anos de idade, uma que sofreu negligência extrema e uma outra criança que cresceu num ambiente saudável. A criança que cresceu no ambiente extremo tinha um cérebro menor mesmo, sabe? E com várias questões dentro também, a configuração era diferente. Então,
Hoje, a ciência nos mostra que o ambiente afeta o nosso desenvolvimento. O que que eu quero passar aqui, qual é a minha preocupação de passar para todos vocês que estão vendo, que quando vocês olhem para uma criança, sejam os nossos filhos, os nossos sobrinhos, quem é do nosso convívio, até aquela criança que está dentro de uma instituição de acolhimento ou na rua, essa criança, ela está se desenvolvendo. Na verdade, tanto a criança quanto o adolescente. O cérebro dela ainda não se formou completamente. O que os dados mostram hoje é que o cérebro humano, ele acaba de se formar apenas com cerca de 25 anos de idade. Então, às vezes, a gente olha um adolescente já com corpo de adulto, já com até uma voz mais grossa, um linguajar tudo adequado, já crianças ou adolescentes que mantêm relações até sexuais, e a impressão que a gente tem é que é um adulto formado, mas não é. Esse cérebro ele só vai acabar de se formar, como eu disse, com cerca de 25 anos de idade. Então, o cérebro da gente, quando a gente nasce, ao contrário dos outros mamíferos, eles já nascem praticamente prontos. A gente vê assim um potrinho, né? Esses animais, normalmente os que são quadríceps, né? Que tem 4 patas. Você olha, ele já nasce praticamente pronto e já nasce andando, assim. Você vê um cavalo nascer, ele já nasce ali, fica um pouco cambaleante, mas ele já sai andando e às vezes mama um tempo, né, naqueles que são mamíferos, mas assim, ali o cabrito, por exemplo, mama um pouco, mas logo depois ele já está livre. A gente não, porque a nossa gravidez, a gestação humana, ela dura muito pouco tempo. Ela só dura 9 meses. O que a gente sabe na evolução humana é que os sapiens, na verdade, eu acho que antes até do Homo sapiens, a gestação era maior. Só que como a gestação era maior, o bebê nascia grande, até com a cabeça grande, a mulher era bípede, né? Ou seja, 2 pés, com isso a parte de baixo ali da bacia da mulher se estreitou, justamente para ela poder andar com 2 pernas, e aí quando os bebês nasciam muito grandes, a mulher morria e muitas vezes o bebê também. Então, foi até um processo de evolução humana a gestação humana durar menos tempo. Com isso, o cérebro não nasce todo pronto e a caixa aqui da nossa cabeça, né, a formação óssea, ela está pronta para justamente crescer, para o cérebro poder se expandir. Né? A gente sabe que a gente fala aqui que o bebê nasce com a moleira, cuidado, porque o cérebro vai crescer. E ele vai crescer e se modificar. O pulmão da gente, por exemplo, os rins, o fígado, ele vai nascer formado, pequeno, mas formado, e ele vai crescer de tamanho. O cérebro não cresce só de tamanho, ele cresce também na verdade, ele modifica a forma dele. E essa forma do cérebro, ela vai variar de acordo com a genética de cada um, mas também de acordo com o ambiente. Então, se você nasce, cresce num ambiente que é favorável, num ambiente que você vai ter interação o tempo todo, que você vai ter cuidado, que você vai ser nutrido adequadamente, o seu cérebro ele não precisa de muito. Ele vai crescer adequadamente e vai se tornar um adulto saudável. Agora, ao contrário, em ambientes em que a nutrição é falha, em que a questão do cuidado ali com a saúde, com tudo, e essencialmente com as interações. Nós seres humanos, nascemos prontos para interagirmos com outros seres humanos, e não telas, mas com outros seres humanos ao vivo ali. Então, quando o bebê ele não tem isso, a gente nasce para isso, e quando você não tem isso, além do cérebro não se desenvolver adequadamente, com todo o potencial que ele tem genético, ele também o corpo humano começa a excretar substâncias estressantes, as substâncias do estresse. Então, é prejuízo para tudo que é lado. Ele não cresce como ele poderia e ele ainda é prejudicado diretamente por essas substâncias do estresse que o corpo produz. E aí, a Ruth Feldman, ela é uma cientista israelense, se eu não me engano, e ela fala muito, tem vídeos dela no YouTube, nem todos estão com legenda, mas alguns estão, e quem tiver interesse, vale a pena, porque ela é uma especialista no papel da ocitocina nessa relação intra-humana, né, entre o bebê e o seu cuidador, que pode ser a mãe, pode ser o pai, ou pode ser um substituto, desde que esse cuidador esteja sempre ali
disponível. E ela fala muito do papel da ocitocina. Normalmente a gente ouve falar da ocitocina na gestação, quando amamenta um bebê, porque aí o corpo libera a ocitocina, que as pessoas costumam chamar de hormônio do amor, né? Então, o pai, quando cuida do seu bebê, quando dá banho, quando troca roupa, quando o faz dormir, ele libera a ocitocina. A mãe, por isso que é importante o cuidado paterno, por isso que é importante incluir o pai dentro dessa relação e não só com a mãe. A mãe é a mesma coisa, quando ela no parto a ocitocina é liberada, quando ela amamenta no peito a ocitocina é liberada e ela continua a ser liberada conforme ela cuida desse bebê. E essa ocitocina é que vai beneficiar todo o nosso processo de desenvolvimento. Então, essa imagem, ela ficou também, ela já tem um tempo que ela foi feita, ela também circulou pela internet, e ela mostra exatamente aí que eu falei, esse é um exame, né? Essa imagem é de um exame de ressonância magnética que foi feito entre uma cientista e o seu filho, que tinha meses, mas eu não me lembro exatamente a idade dele, mas era menos de 1 ano. E aí, quando ela beija a cabeça do seu bebê, vejam que há uma integração e uma harmonização entre as áreas do cérebro que são acendidas, assim, que são acesas, né? A gente vê que são as mesmas regiões. Então, se o bebê ele não tem essa interação com o adulto, ele deixa de produzir isso. Ele deixa de ter essa produção, o desenvolvimento dessa área que vai ser boa para ele. E aí, além disso, ele vai ter ainda as substâncias do estresse. Então, essa interação individual, e por que eu marco muito essa palavra, individual? Porque num abrigo, numa instituição de acolhimento, não é possível, praticamente nunca, uma interação, um cuidado individualizado e responsivo, porque a gente tem um cuidador, segundo a norma da normativa técnica do CONANDA, é permitido um cuidador para cada até 10 crianças. Então, por exemplo, na instituição de acolhimento que eu fiscalizo, são menos, mas ainda assim são 2 para cada 5 crianças. Então, é impossível a gente ter, até por uma questão de estrutura, essa relação individualizada entre um único cuidador e o seu bebê. Fora que, em muitas instituições de acolhimento, as cuidadoras, elas cumprem plantão e não turnos. Então, aquela normalmente é 12 por 36. Então, aquela cuidadora fica com aquele bebê um dia inteiro, à noite troca, no dia seguinte ela não trabalha e somente no outro dia ela vem a trabalhar. Então, isso prejudica muito essa relação, essa individualidade no cuidado. E isso, assim, nos primeiros anos de vida, pode ser fatal. Eu não digo assim fatal, porque o cérebro humano, a gente é capaz de mudar até cerca de 60, 70 anos, a gente ainda faz novas conexões. Mas esse período inicial da vida, a gente faz as fundações, que as pessoas costumam dizer. É como se a gente estivesse construindo a fundação da nossa casa. Então, se essa fundação não for perfeita, depois se você colocar parede, telhado, de vez em quando vai dar uma cedida e você vai ter que ir lá ajeitar. Então, essa fundação que é feita no início da vida, esse cuidado individualizado, ele é fundamental nesse início da vida. Por isso que se a gente tiver que fazer uma escolha ruim, que é saber quem a gente vai encaminhar para um acolhimento familiar, no caso de existir e não tiver vaga para todos, que sejam focados na primeira infância. As interações individuais, elas são importantes para os adolescentes, para as crianças maiores? Sim, são muito importantes, mas elas são essenciais, fundamentais nesses primeiros anos de vida. E aí, quem é psicólogo aqui deve conhecer muito o Winnicott, ou quem gosta de psicologia, né? E, na verdade, o Bowlby, desculpa, porque o Winnicott também é uma referência, mas o Bowlby é que falou pela primeira vez, pelo menos publicado, sobre o apego. Ele criou essa teoria do apego, que fala justamente isso. Nós, mamíferos humanos, nascemos para criar uma relação de apego com uma outra pessoa. Não necessariamente a mãe, eu gosto de frisar isso, porque pode ser a mãe, pode ser um adotante, pode ser um cuidador, pode ser uma babá, pode ser uma avó, desde que seja aquela mesma pessoa que esteja ali inteiramente disponível para aquele bebê. Então, o bebê chorou, o bebê sentiu algum incômodo, ele precisa daquela pessoa, ele precisa ter a certeza de que ele, ao chorar, ao entrar em estresse,
ele vai ter alguém que o acolha. Então, eu me lembro que quando eu tenho a minha filha mais velha tem 11 anos, e eu me lembro que na época que eu estava grávida, tinha um livro rodando e as mães estavam lendo, amigas minhas. Eu esqueci agora o nome do livro, mas é um médico que diz que ele defende que você tem que deixar o bebê chorar sozinho, e aí você não ia atender imediatamente, porque ele tem que aprender a dormir sozinho. E eu lembro que eu tentei fazer isso na época com a minha filha, não consegui, mas eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu não consegui, foi um certo instinto ali. E hoje eu penso, que bom que eu não consegui, porque é nesse momento da vida que a criança precisa ter certeza que a mãe está ali. A mãe ou qualquer outro adulto, mas tem alguém ali, que se ela entrar em sofrimento, seja porque acordou e está sem sono, seja porque está com cólica, com fome, o que for, não, porque senão a sensação que os psicólogos dizem é que se o bebê acorda e não tem ninguém para acolhê-lo naquele momento, a sensação é de que é de morte, é de que ele vai morrer, porque ele não tem essa noção de tempo. Não, daqui a um tempo vem alguém aqui me acolher. Não existe isso para ele. Se não é naquele momento, ele vai morrer. Essa é a sensação. Então, imagina o estresse que é liberado no corpo do bebê quando ele não é acolhido, quando ele está em sofrimento. Então, o Bowlby já explicava isso muito bem, e eu acho que a gente tem que reler ele de vez em quando vem uma teoria maluca dessa aí, de que você tem que deixar o bebê se virar, porque o estresse é bom. Não é. Não nesse momento. Quando crescer, o seu filho, quem você cuida, será importante, mas não nesses primeiros meses de vida, né, principalmente. Ele tem vários livros, o Bowlby vale muito a pena, porque tem coisas assim muito impactantes para a gente que trabalha com criança e adolescente. E aí, de novo, essa questão da ocitocina da parentalidade, né? Depois eu vou deixar os slides para que vocês possam ler com calma, é porque eu tenho pouco tempo, não dá. Mas como é que se explica? Na verdade, eu tirei isso até da Ruth Feldman. Quando é que a ocitocina ela é produzida, ela é mais, né? Ela é de alguma forma liberada, e quando ela deixa de ser liberada. Então, quanto mais ocitocina no corpo do bebê e no corpo de quem cuida, melhor. Mais bem-estar o adulto e a criança vão se sentir. Quanto menos ocitocina, mais essa sensação de angústia e de estresse. Então, o bebê chorou, uma criança pediu colo, acolha, porque é isso que ele precisa. Às vezes, só a questão dele ouvir o batimento do coração da mãe, que normalmente eu digo aí na mãe biológica, porque ele passou a gestação toda sabendo, ouvindo aquele coração da mãe bater. Então, quando você pega um bebê recém-nascido e coloca no seu colo, pode ser outro adulto, tá, gente? Mas é porque a mãe, eles vão ter uma sincronia no batimento cardíaco e ele vai reconhecer esse batimento de quando ele estava dentro da barriga, do útero. Então, é muito importante esse acolhimento. Não tem essa história de que o bebê vai ficar mal acostumado. Não pega, porque senão ele vai ficar mal acostumado. Não tem isso. Para bebê pequeno, não. Criança maiorzinha é outra história. Mas nesses primeiros anos de vida é muito importante essa segurança, porque o Bowlby dizia, você é o apego seguro, né? Você dá segurança para o bebê para que ele possa fazer pequenos voos, e a criança, e conforme ela vai crescendo, ela vai perceber, deixa a mãe, o pai, ou quem seja, e volta. Ela vai e volta, ela vai fazendo esses movimentos. Quando ela entra na creche, na escola, quando ela tem outros amigos, quando ela vai para casa de um amiguinho, porque ela sabe que quando ela retornar, ela tem ali o porto seguro dela. A criança que não tem essa relação de apego bem fixada no início da vida, ela se torna, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela se torna um adulto inseguro, porque ela não teve o início da vida com segurança. Então, ela se torna insegura. Então, isso é muito importante para que a gente saiba, até quando for orientar pais e mães no cuidado, né, com os filhos. E aí tem essa frase que para mim foi muito impactante quando eu li, difícil de ler, e eu acho que para algumas pessoas deve ser difícil de entender, mas é desse livro, né, Crianças Criadas como Cão, que foi uma indicação alguém indicou esse livro, depois outras pessoas falando também no Pró Infância, não sei se Sidney, né, Valéria aqui e Jéssica se lembram, mas eu comprei esse livro e me apaixonei, li rapidíssimo esse livro. E uma hora ele conta, né, nesse livro, A Criança Criada como Cão, ele conta várias histórias, ele é um psiquiatra que conta várias histórias, umas histórias muito marcantes. Numa dessas histórias, ele fala essa frase:
você tirar a criança, às vezes ela ali dentro de um lugar, né, por exemplo, ela sofre maus tratos dentro da casa da mãe e do pai, né, eles batem, agridem com muita força e tal, mas você tirar essa criança dali, não estou falando que não é para tirar, eu só estou trazendo a reflexão, mas às vezes uma criança que está ali num ambiente ruim, nocivo, de violência física ou psicológica, ela tem certeza, ela pelo menos tem a certeza de que ali é a casa dela. Ela vai voltar, ela vai apanhar, ela vai ser agredida, mas ela tem essa certeza psíquica de que ali ela está dentro da casa dela, ainda que seja um ambiente de violência. Quando a gente tira essa criança e coloca numa instituição de acolhimento, eu não sei dizer, não tenho essa resposta, mas eu não sei se pode ser pior. Por quê? Porque ela vai ter a incerteza. Ela vai deixar de apanhar, ela vai deixar de ser agredida, que é uma coisa que a gente tem que assegurar, sim, a integridade física e psicológica da criança, mas a integridade psíquica que a gente não consegue ver naquele momento, talvez a gente só consiga ver dali a semanas, meses ou anos, ela está sendo afetada, porque ela foi para um ambiente que ela não conhece ninguém, que ela não conhece a rotina, que ela dorme com outras pessoas, enfim. Então, o que a gente tem que ter ciência é que, às vezes, o acolhimento institucional é a única saída que nós temos, mas ele sempre vai ser uma violência. É muito importante a gente ter isso na mente, e por isso que o nosso trabalho é tão difícil, porque às vezes a gente tem que fazer a escolha de Sofia. Mas eu só queria passar isso para vocês, de que essa ida para um ambiente que não é familiar para a criança é muito sofrido, embora às vezes a instituição funcione muito bem, a criança... porque eu já ouvi falar isso, a criança nem se alimentava, agora ela tem 5 refeições. Eu já ouvi esse discurso. Tudo bem, ela tem 5 refeições, ela realmente não vai passar fome. Mas dentro que ela está sofrendo, só ela sabe. A gente não consegue ver. Então, é importante que a gente sempre faça essas reflexões quando a gente tiver que tomar uma decisão. E aí, eu pensei, mas isso, né, o doutor Sidney vai falar melhor, mas estratégias que a gente pode pensar de como tentar reduzir esse tempo de acolhimento, institucional principalmente, né? Porque as regras do Estatuto da Criança e Adolescente sobre o tempo de acolhimento valem para o acolhimento familiar também. Mas a gente sempre tem que ficar mais incomodado, eu gosto de falar, eu gosto de usar essa palavra, a gente sempre tem que se sentir muito incomodado com o acolhimento institucional, porque há uma criança ou um adolescente em sofrimento nessa situação, necessariamente, né? Então, porque há uma perda, há enfim, uma série de coisas que impactam o desenvolvimento da criança. Então, a gente pode pensar na criação de um comitê intersetorial anterior ao acolhimento, para que a decisão não seja tomada por uma única pessoa, mas por um colegiado, em que haja uma reflexão coletiva, uma escuta, você fala, mas você também escuta o outro e reflete sobre aquilo que o outro falou, né? E já estabelecendo um fluxo padrão, a criança é acolhida e aí imediatamente o Ministério Público, além do juizado, é comunicado também, e aí ajuizamento de ação de afastamento, do Sidney vai falar sobre isso, requerimento de audiência especial, isso tudo ele vai falar, eu vou deixar para ele. Mas era essa a mensagem que eu queria passar para vocês aqui, dessa questão da construção humana, da construção da psique, do cérebro, do desenvolvimento, e toda vez que uma criança, um bebê, ele não tem um ambiente adequado, e aí a gente coloca, número 1, adequado, interações responsivas, individualizadas e amorosas, quando ele não tem isso, ele vai sofrer as consequências disso para o resto da vida. O que se sabe hoje é que pessoas que tiveram problemas na primeira infância, elas têm mais tendência a manterem relacionamentos abusivos, não completar o ensino médio, ter problemas de diabetes, hipertensão, enfim, são vários problemas, isso está na literatura muito descrito, quem quiser procurar, tem muitos artigos que são publicados, isso tem acesso ao público, vocês podem olhar, mas o que a gente planta ali, ela vai produzir efeitos para o resto da vida daquela pessoa. Ao contrário, se aquela criança ela teve uma primeira infância adequada, que tenha sido boa para ela, né, que tenham sido, não precisa ser a melhor comida, a melhor casa, a melhor de tudo, não. Ela precisa de uma nutrição adequada, e aí eu digo que essa nutrição, ela é por alimentos, mas ela também é afetiva. A criança precisa dessa nutrição afetiva para se desenvolver bem. Porque se a gente não cuida agora, a gente vai pagar o preço depois, e pagamos todos, não é só
quem lida com aquele adulto. Pagamos todos, porque vai sobrecarregar o SUS e até a economia, né? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar. Não sei se eu passei, acabei perdendo aqui, mas agradecer mais uma vez e deixar essa frase da Françoise Doutor, que eu gosto muito. Foi uma médica francesa e que tinha uma percepção absurda numa época em que ainda não tinham as imagens, né, que a gente tem hoje, os exames de imagem, as ressonâncias, e ela já percebia isso quando ela lidava ali com os bebês de quem ela cuidava, e ela alertou isso para a gente. É um alerta que eu gosto de trazer para todos, que a sorte que é reservada à criança depende da atitude dos adultos, porque a criança, ela não tem voz própria, ela deveria ter, mas ela não tem. E até no momento da vida, no primeiro, segundo ano, ela nem consegue mesmo, né, verbalizar. Ela até tem uma fala, mas a fala ela não é verbal, a fala ela é corporal. E aí você precisa ter muita sensibilidade para entender, nem todo mundo vai conseguir. Mas eu queria deixar esse recado. Quando a gente toma uma decisão, talvez a gente esteja impactando a vida daquela criança para o resto da vida dela. Então é muito importante que a gente esteja ciente disso. Obrigada, gente. Obrigada, Luciana. Nossa, assim, reflexões importantes que você fez aqui. Maravilhosa a sua fala, né? E eu fico pensando isso, essa questão do acolhimento, né? A gente sabe que às vezes temos que acolher, mas a gente precisa de ouvir a rede. Por isso que é tão importante, antes do acolhimento, que a rede toda seja acionada, né? Que todos nós que trabalhamos ali com a proteção temos que ser ouvidos, né? O CREAS, CRAS, a escola, o conselho tutelar, para a gente evitar esses acolhimentos desnecessários, porque é isso que você falou, né? É a incerteza na vida daquela, no outro dia, né? Naquela instituição de acolhimento, realmente nós temos que pensar nessas questões. Maravilhosa a sua fala, nossa, fiquei até emocionada, muito boa mesmo. Obrigada. E aí já vou passar para o Sidney. Ele é graduado pela UNAR, Ribeirão Preto, São Paulo, pós-graduado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, LFG, mestre em prestação jurisdicional e direitos humanos pela UFT, ESMAT, titular da 21ª Promotoria de Justiça de Palmas, Tocantins, Infância e Juventude, área protetiva, promotor da Infância e Juventude desde 2006, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude desde 2012 e também integrante do Proinfância, né, Cid? E hoje também é coordenador de vários grupos lá da COPEGE, acho também no CNMP, é bastante atuante nosso colega Sidney, e aquele que nos ajuda bastante também nos nossos grupos lá do Proinfância. Então, Sidney, você está com a palavra. Ali, obrigado, Valéria. Essa apresentação, realmente, a Luciana já adiantou, né, que foi a minha tese de mestrado, e eu estudei um pouquinho esse tema do acolhimento familiar, e fiquei muito encantado, assim, sabe? Nós tem bastante material já produzido no Brasil e no exterior, principalmente. E essa fala da Luciana vem muito a calhar com o tema que a gente vai tratar, né? Da importância, realmente, de um acolhimento, se é necessário o acolhimento, que seja um acolhimento muito bem feito, de preferência em família, né? E eu vou tentar fazer um malabarismo aqui, porque, como eu disse, né, eu fiquei bem empolgado, acabei escrevendo livros sobre o tema, e hoje eu tentei trazer bastante material, né? São muitos slides, mas pelo tempo talvez eu tenha que pular alguns. Eu vou começar pela guarda subsidiada, depois eu vou falar da família acolhedora. Lembrando que, então, ambas, né, são modalidades de acolhimento em família. Afinal de contas, é isso que a gente está tratando. Acolhimento familiar, acolhimento feito por família. Um é feito por família extensa, o outro é feito por uma família que é previamente cadastrada, selecionada, treinada. Mas as duas são modalidades de acolhimento familiar. Então, até portanto, a coalizão vem falado para a gente tomar cuidado com a terminologia, né? Para a gente sempre tentar especificar, mas você está falando de quê? Quando você fala em acolhimento familiar, qual a modalidade? Daqui a pouquinho eu vou chegar mais à frente. E esse é o contexto histórico, né? Países de língua inglesa colonizados pela Inglaterra, e são muitos os países que a Inglaterra colonizou, quase todos, se você pensar bem, usam esse termo foster care, que pode ser traduzido como acolhimento familiar. Nesses países de língua inglesa, existe esse termo, foster care. E que, se você prestar atenção nos filmes americanos, aquele filme, por exemplo, o Inacreditável, acho que muita gente assistiu esse filme, né, que traz muito o contexto da Lei 13.431, né, da repetição, da revitimização. Ali é uma adolescente que está em família acolhedora. E se você prestar atenção
no que ali eles falam, é foster family, foster care. Então, essa palavrinha, ela é muito utilizada, né? Muito utilizada nos Estados Unidos e retrata exatamente, lá nos Estados Unidos, se você falar foster care, todo mundo sabe que se trata de uma família acolhedora. E aqui no Brasil não é a mesma coisa. No Brasil, se você falar família acolhedora ou acolhimento familiar, poucas pessoas vão entender do que se trata. Então, é por causa desse contexto histórico, né? Essa palavra foster age, ou seu sinônimo foster care, foi difundida lá desde a Idade Média. Então, é muito tempo que eles já usam essa metodologia de acolhimento. Por isso que pegou, né? Um termo que pegou faz muito tempo. E olha isso que interessante. Etimologicamente, o termo foster possui a raiz do food de alimento. Ou seja, de tão importante que é, tem tudo a ver com a palestra da Luciana, né? De tão importante que é, a etimologia vem de alimento, algo, né, que faz parte da sua sobrevivência. Então, o conceito de acolhimento familiar pode ser definido como o ato de criar o filho de outra pessoa. Outro conceito, uma família que recebe uma criança que precisa de cuidados e por ela se responsabiliza. Ou outro conceito, prática que leva um sujeito a conviver como membro transitório com outra família que não seja aquela em que nasceu. Conceitos que eu tirei do livro da Cláudia Cabral. No Brasil, contexto, o acolhimento familiar foi incorporado oficialmente no Estatuto pela Lei 12.010, hoje está tipificado lá no artigo 101, inciso 8. Então, desde 2009, está tipificado no Brasil, só que, por enquanto, apenas o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras. Né? A guarda subsidiada ainda não está tipificada, somente famílias acolhedoras. Essa resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social é o que aprova a tipificação dos serviços socioassistenciais no Brasil. Então, lá tem o acolhimento institucional, abrigo e casa-lar. Então, tem as modalidades, família acolhedora, tá tudo ali. E ali você não encontra a guarda subsidiada. Só que, como eu disse, ainda, se você olhar esse termo, famílias acolhedoras ainda não retrata que tipo de intervenção que o Estado está desenvolvendo, né? Diferente do foster care, porque desde a Idade Média, então lá já consolidou, todo mundo já sabe do que se trata. Então, eu defendo que essa resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência deveria ser ampliada para incorporar a guarda subsidiada. E vejam que a gente não precisa de lei, a gente só precisa de mudar uma resolução. Olha como está fácil. Inclusive, participei essa semana de uma reunião, uma oficina de reavaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e apareceu a guarda subsidiada lá como uma estratégia. Então, eu imagino que isso vai entrar no próximo Plano Nacional, que vale por 10 anos. Então, eu estou muito otimista e acredito que muito em breve a guarda subsidiada vai aparecer, né, vai ser tipificada. Então, problematizando, muitas situações, né, de risco enfrentadas por crianças e adolescentes, pode ocorrer o afastamento formal, né, da família nuclear, da família biológica, por meio de uma decisão judicial. Nesses casos mais graves, antes de se acionar o acolhimento, como a Luciana bem falou, a gente sempre tenta encontrar alguém da família. Mas cadê a avó? Cadê o tio? Cadê a tia? Por que você vai levar para o abrigo? Não é sempre assim que o Conselho Tutelar trabalha. Então, assim, não sendo possível ou recomendável que seja feita a colocação em acolhimento familiar por meio de família acolhedora, as quais ficam responsáveis em fornecer para a criança todo o suporte e cuidados necessários. Então, nos casos mais graves, a gente procura a família extensa. Não sendo possível a família extensa, se existir no município, vamos procurar o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras. Então, aqui eu coloco 1, 2, 3, né, numa topografia, numa ordem de preferência. O conselheiro tutelar está numa situação em que precisa afastar do convívio familiar, e eu gosto desse termo, afastar do convívio familiar, porque é esse termo que está no artigo 101, parágrafo 2º. Então, está lá. Em primeiro lugar, procurar a família extensa. Por quê? Porque você precisa, né, segundo o artigo 19 do Estatuto, sempre dar preferência à família, fortalecer a família. Se não, a família nuclear, que seja a família extensa. Artigo 28, parágrafo 3º, diz que na apreciação do pedido sempre deve se levar em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade e afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então, o conceito de família extensa não é qualquer pessoa da família. Não adianta colocar na casa do vô, que mora em outro estado da federação, que nunca teve contato. Né? Isso não é família extensa, porque não há essa afinidade ou afetividade. Então, o primeiro passo, cadê a família extensa? Achou alguém? Maravilha. Não achou? Programas de acolhimento familiar. Só que a gente sabe que o SUAS trata não é como um programa, né? Sim como um serviço de acolhimento familiar. E, por último, o serviço de acolhimento institucional. Então, havendo necessidade de afastar da família, seguir essa topografia, 1, 2, 3. Então, ainda não há qualquer tipificação nacional para apoiar a família extensa. E essa é a crítica. Vejam bem, em primeiro lugar, a gente tem que procurar a família extensa. Só que o Brasil, ele foi tipificando
os nossos serviços de uma maneira contrária, de baixo para cima. Foi tipificado de baixo para cima, ao invés de tipificar de cima para baixo. Se o Estatuto da Criança, a Constituição Federal, prioriza a família, por que nós não tipificamos em primeiro lugar a família extensa? Por que não apoiar a família extensa em primeiro lugar? Então, a Resolução 109 deveria ser alterada exatamente para cumprir essa missão que foi dada pela Constituição, pelo Estatuto, de que, em primeiro lugar, se apoie a família extensa, que muitas vezes precisa de um subsídio, precisa de uma ajuda do governo. Então, como eu disse, pela Resolução 109, o que está tipificado hoje? Primeiro, acolhimento institucional, abrigo, casalar. 2, acolhimento em repúblicas. Repúblicas é para jovens de 18 a 21. Terceiro, acolhimento em família acolhedora. E quarto, serviço de proteção em situações de calamidade e emergência. Aí eu coloquei, então, qual seria a solução? Vamos aprofundar sobre a guarda subsidiada. Então, a guarda, todo mundo já ouve falar sobre guarda desde criança. Fulano tem a guarda da criança, o outro que tem a guarda, o pai que tem a guarda, a mãe que tem a guarda. Essa guarda que a gente ouve falar do pai e da mãe que estão disputando um litígio, isso acontece numa vara de família. Isso é do artigo 1583 do Código Civil. É a guarda dos filhos disputada pelos pais. Quando a gente fala em guarda subsidiada, a gente está falando da guarda estatutária. O que é estatutária? É a guarda decorrente do estatuto, porque o Estatuto da Criança também traz a guarda. Quando que acontece essa guarda? Quando nenhum dos pais tem condições adequadas de exercer a guarda do filho, Normalmente envolve abandono, maus tratos, negligência, violência, os casos do artigo 98 do ECA. Então, nessa situação do 98, o artigo 101 explica que quando se verifica qualquer dessas hipóteses do artigo 98, o juiz pode determinar, entre outras coisas, a colocação em família substituta. Tira lá da família nuclear e coloca em outra família. O juiz pode fazer isso. O conselho tutelar não. Então, o artigo 28 do Estatuto explica que a colocação em família substituta pode ser feita mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança. Então, resumo, não se deve confundir a guarda propriamente dita, que é prevista no Código Civil, que é quando o pai e a mãe, ambos com capacidade protetiva, estão disputando quem vai ficar com o filho. Essa é uma situação, É diferente, então, portanto, com a guarda denominada estatutária, que é a que decorrente do Estatuto da Criança, que está no artigo 101, inciso 9. A essas tramitam na vara da infância e juventude. Então, em tese, apenas a guarda estatutária receberia o subsídio. Eu estou falando aqui da guarda subsidiada. Então, a guarda subsidiada seria a guarda do Estatuto. Então, podem ocorrer casos em que nós vamos colocar, então, essa criança na casa da avó, na casa do vô, é a família extensa. Só que essa avó, esse vô fala, gente, eu até amo, eu gosto, eu tenho carinho, tenho afeto, tenho afinidade, mas eu estou aqui praticamente passando fome. Para eu cuidar dessa criança, do meu neto, ao invés do meu neto ir para o abrigo, ótimo, eu cuido, mas eu preciso de uma ajuda do governo. Que ajuda é essa? Aí vem a questão do subsídio, vem a questão da bolsa auxílio. Essa é a guarda subsidiada. É você encontrar alguém da família e essa pessoa da família fala, eu quero, eu cuido, mas eu preciso de uma ajuda. Então, somente nesses casos, senão vira uma outra Bolsa Família, vira uma ajuda sem nenhum critério. Então, é apenas nos casos em que você encontrou alguém, você está evitando um acolhimento, só que essa pessoa precisa de uma ajuda do governo. Então, você está estimulando, igual o artigo 34 fala, O poder público deve estimular, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios. Então, que seria, por exemplo, um incentivo fiscal? Olha, eu fico com meu sobrinho, fico com meu neto, mas você pode, pelo menos, me isentar de pagar o IPTU esse ano? Seria um incentivo fiscal. Isso é permitido? Super permitido. Isso está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança. E também pagar uma bolsa auxílio para que ela, então, assuma a guarda dessa criança. Isso, nos países de língua inglesa, também já existe há muito tempo. Isso chama lá kinship care. Tá aí o nome em inglês aí, kinship care. Então, a esse estímulo do poder público, denomina-se guarda subsidiada, guarda com subsídio. O governo federal não gosta muito desse nome, porque o subsídio ganhou muito destaque no nome. É como se essa avó, esse tio, só vai pegar a criança por causa do dinheiro. Então, eles preferiram o nome família guardiã. Então, quando vier a tipificação, é muito provável que o nome seja família guardiã e não guarda subsidiada, mas saibam que é a mesma coisa. Existe um consenso mundial sobre essa incompletude do que está tipificado no país. Como eu vou repetir, no Brasil, Resolução 109 tipificou 4 serviços, só 4. Você vai em outros países, aí tem um monte de outras possibilidades. A Assembleia da ONU, em 2009, aprovou lá em Nova York as diretrizes para o cuidado alternativo de crianças. Quem não conhece esse documento, vale muito a pena passar o olho e conhecer, porque
ele fala exatamente desses cuidados alternativos, né? Evite o acolhimento e dá outras ideias. Então, dentro dessas diretrizes da ONU, dá muita prioridade às soluções baseadas na família. Essas diretrizes reconhecem que ele tem muita informalidade na prestação de cuidados a uma criança, na família extensa. Então, as autoridades competentes devem, quando apropriado, incentivar os cuidadores informais a notificarem essa provisão de cuidados, procurar seu acesso a benefícios, etc. No plano constitucional, parágrafo 3º, inciso 6 do 227, da Constituição Federal, é daqui que emana, né, toda a tese sobre a guarda subsidiada vem desse artigo, desse parágrafo, desse inciso, que determina que sejam que o governo, né, deve estimular, o poder público deve estimular os programas de acolhimento sob a forma de guarda, por meio de incentivos fiscais e subsídios. Tá? Então está lá na Constituição. O artigo 34 do ECA repetiu essa mesma fórmula. Então, como se vê, cuida-se de uma alternativa ao acolhimento, expressamente prevista na Constituição, no Estatuto. A reavaliação do Plano Nacional traz essa previsão e tem por objetivo, portanto, a guarda subsidiada, ou a reintegração familiar da criança, do adolescente, que se encontra afastada do convívio familiar. Nesse caso, pelo menos, ela vai permanecer, né, com a família extensa e não de pessoas desconhecidas. Ou até, por que não, a manutenção no seio da própria família, pai e mãe. Eu defendo isso nesse livro. Por que não? Por que o pai e a mãe não podem também, eventualmente, receber uma medida de proteção judicial e receber algum benefício específico para evitar um acolhimento? Então, aqui no próximo, eu estou fazendo uma diferenciação rápida entre família acolhedora, que é o foster care, e a guarda subsidiada, que é o kinship care. Famílias acolhedoras. Então, são famílias previamente selecionadas, capacitadas e cadastradas, né, podendo acolher sucessivamente diferentes crianças e adolescentes, da mesma forma como ocorre no acolhimento institucional, né, que entra uma criança, conseguiu reintegrar, já entra outra criança, então sucessivas, né, crianças vão dar entrada e vão dar saída. Já na família guardiã, não. Família guardiã, a família é identificada dentro da família extensa da criança e adolescente. Em seguida é avaliada acerca da sua capacidade protetiva. Em ambos os serviços, pode pagar bolsa auxílio? Pode e deve. Sendo que na família acolhedora, qualquer pessoa cadastrada que vier receber a guarda terá direito ao benefício. Na guarda subsidiada, o recurso destinado à família será entregue por um prazo determinado, apenas nos casos que a família não dispuser de recursos financeiros suficientes. A família extensa também muitas vezes pode precisar de outro tipo de suporte, que não seja o dinheiro, que não seja bolsa auxílio, como transporte, como cesta básica, um auxílio psicológico, qualquer outra coisa parecida. E lembrando que em ambas as hipóteses, tanto família acolhedora como família guardiã, é possível usar dinheiro do FIA para pagar essas despesas. Então, tanto a família guardiã como a família acolhedora revelam essa importância, né, da família como base da sociedade. Só que na família guardiã, guarda subsidiada, se mostra ainda mais protetiva. Né? Por quê? Porque a gente está tratando de família extensa. Estamos falando de família ampliada. E na família acolhedora, não é alguém da própria família, e sim uma outra família qualquer que foi cadastrada, foi, né, treinada para esse papel. Então, se a criança estiver afastada da sua família de origem, o dever do sistema de justiça é o de tentar promover a reintegração familiar. Sempre. Tanto na família acolhedora, como na guarda subsidiada. É uma medida protetiva, em tanto uma como outra. Se é uma medida de proteção, sempre vai ter o caráter temporário e excepcional da medida. Bom, uma vez tipificada a guarda subsidiada, e isso deve acontecer, esse debate vai agora acontecer no Brasil. Se vier tipificação, pessoal da assistência social, os trabalhadores do SUAS, onde que vai se enquadrar isso? Proteção social ou básica? Sendo proteção especial, é alta ou é média complexidade? É um serviço, é um programa? Tem necessidade de ordem judicial ou não? Aqui eu me arrisco a algumas opiniões. A LOAS, no artigo 23, explica que são serviços as atividades continuadas. Portanto, em breve resumo, serviços são consideradas atividades continuadas, sem interrupção, que visam melhorar a qualidade de vida da população. Exemplo, o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, é um serviço. O PAEF também é um serviço. O artigo 24 fala que programas, veja, agora já não é serviço. O que são programas? Programas de assistência social são ações integradas e complementares que têm tempo e área de abrangência definidos. Ou seja, tem começo, tem meio e tem fim. Por exemplo, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele é um programa. Em tese, um dia ele vai acabar. Então, a guarda subsidiada, eu defendo, em primeiro lugar,
que não pode ser um programa, tem que ser um serviço, porque não há dúvidas que isso tem que ter um caráter ininterrupto no Brasil. Essa acho que foi um pouco mais fácil, só que, sinceramente, nas discussões que eu tive com o governo federal, muita gente defende que vai ser um programa. Aí eu já estou defendendo o contrário, já vou comprar essa briga desde logo. Então tá, é um serviço porque tem que ser ininterrupto. Tá, mas a proteção é básica ou especial? Se for especial, é de alta ou é de média complexidade? A gente sabe que a proteção social básica, o objetivo é prevenir situações. Logo se vê que a proteção social básica, não seria o nível mais adequado para atender crianças e adolescentes em situação de grave violação de seus direitos. Havendo a constatação de que a criança já se encontra com seus direitos violados, a proteção social básica deixa de ser o nível de atendimento mais adequado. Considerando que as políticas sociais básicas não tiveram a potência necessária para evitar a violação de direitos, o caso transcende para a proteção social especial, que se divide em média ou alta complexidade. Aqui é algo que muita gente defende que a guarda subsidiada deveria estar na média complexidade, que são aqueles que oferecem atendimento a famílias e indivíduos com seus direitos já violados, mas cujos vínculos familiares ainda não foram rompidos. Então, nesse sentido, os serviços requerem uma estruturação técnica operacional, porque a atenção deve ser especializada e individualizada. Compreende atenção e orientação direcionada para a promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos, fortalecimento da função protetiva da família, média complexidade. Bom, a guarda subsidiada seria uma boa opção, para os SGD, nos casos que se constatar uma situação econômica financeira da família, está trazendo desordem, algum tipo de negligência, teria um viés preventivo, com intervenções direcionadas para a promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos comunitários e sociais, visando evitar o acolhimento institucional. Olha só que interessante, no Estatuto da Criança, no artigo 90, está lá, as entidades de atendimento são responsáveis pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes e elenca quais são os regimes, dentre eles o primeiro de todos lá, orientação e apoio sociofamiliar. Então, o juiz, na sentença, ele pode determinar uma medida de proteção, de inserir a criança, lá no artigo 101, quando cuida das medidas de proteção. Está lá, o juiz competente pode determinar algumas medidas, dentre elas, no inciso 2, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Acho que a guarda subsidiada estaria sediada exatamente aqui, no artigo 90, e no artigo 101. Juridicamente, nós que estamos no ramo jurídico, juridicamente a gente fazer esse exercício aqui. Então, por meio desse raciocínio, levando em consideração a importância da atuação em rede, especialmente no viés preventivo, artigo 70, mostra viável argumentar e defender que a guarda subsidiada seja alocada na proteção social de média complexidade, como serviço disponível às famílias para orientação, apoio e acompanhamento temporários, numa estratégia para evitar o acolhimento. Maravilha, por aqui está ótimo. Conseguimos visualizar a possibilidade de se considerar Bolsa Auxílio tanto para a família extensa, como também para a família natural, em casos muito específicos, que receberiam acompanhamento técnico, Bolsa Auxílio, por um tempo determinado, até que não fosse mais necessário esse investimento público. Em outras palavras, a guarda subsidiada funcionaria para fins previstos na média, também como uma estratégia para evitar acolhimento. Infelizmente, no Brasil, o artigo 23 do ECA fala que a pobreza não pode ser causa para a destituição do poder familiar, mas eu aposto que tem muita gente que está aqui nos ouvindo e sabe que já atendeu vários e vários casos que o principal problema era a pobreza. Não vai ser a pobreza por si só o motivo do acolhimento, mas ela gera uma série de desordens na família. Então, na prática, visualizamos o funcionamento da família guardiã nesse nível intermediário da média, mais ou menos assim. Exemplo, Conselho Tutelar, 136, parágrafo único, faz a representação ao Ministério Público, pedindo um acolhimento institucional. O Ministério Público ajuiza a ação de afastamento do convívio familiar. Isso está no artigo 101, parágrafo 2º. Lembrando aos conselheiros que estão nos assistindo que esse tem que ser o fluxo básico, O conselho quer acolher alguém, encaminha uma notícia de fato, encaminha uma representação e o promotor vai ajuizar uma ação competente para o juiz. Então, o promotor entrou com a ação, está pedindo um acolhimento. Na instrução desse processo, ouvidas as testemunhas, feitos os laudos, os estudos sociais, detecta-se que a melhor estratégia seria a utilização do serviço da família guardiã, uma vez que as violações de direitos não foram assim tão graves e decorreram principalmente de privações financeiras. Nessa hipótese, os pais ou a família extensa permanece com a criança, com a guarda da criança. Essa criança, essa família vai dar entrada nesse programa ou nesse serviço guarda subsidiada por meio de uma ordem judicial e vão, a partir de então, receber oficialmente do Estado orientação, apoio e acompanhamento temporários. Você está evitando um acolhimento, e vem uma ordem judicial dando tudo isso para essa família.
Em alguns desses casos, mesmo com todo esse aparato, esse auxílio estatal, pode ocorrer casos que a família continua agredindo, violentando e violando direitos dessas crianças, e aí pode ensejar uma medida mais protetiva. Nesse contexto, infelizmente, a média complexidade não foi suficiente para emancipar essa família, retirá-la dessa situação, e foi necessário evoluir para a proteção social de alta complexidade. Tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, fortalecimento das potencialidades e aquisições, a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações. Vejam que eu colei o conceito que está lá na NOB. Então, agora nós chegamos na UTI da assistência social, que é a alta complexidade. A guarda subsidiada também pode, né, ser desenhada para funcionar na alta, numa estratégia de desinstitucionalização. Então, aqui nós estamos tratando da criança, do adolescente que já foi acolhida, está no abrigo. Então, ela teria o condão, a guarda subsidiada, de conceder uma bolsa auxílio para a família natural ou extensa, das crianças que já estão acolhidas. A premissa seria escolher com um critério, né, um bom critério para evitar a pretensão de transformar a guarda da criança numa fonte de renda. A gente tem que tomar esse cuidado. Em casos assim, em que já houve uma situação de risco constatada pelo Conselho Tutelar, com a consequente aplicação da medida do acolhimento institucional, presume-se que já tem um processo judicial, já tem emissão de guia de acolhimento. Ou seja, estamos a tratar da proteção social especial de alta. Caso a guarda subsidiada se destine a essa finalidade de retirar as crianças dos abrigos, por meio da promoção das famílias, essa estratégia se mostraria totalmente condizente com o princípio constitucional da proteção integral. A guarda subsidiada deveria ser gerida, nesse caso, né, pela proteção social especial de alta e não pela média. Seria usado em casos bastante graves, com vínculos familiares muito fragilizados, o que ensejaria a intervenção de equipes técnicas altamente treinadas. Os recursos humanos para atendimento de casos dessa magnitude devem ser preparados para detectar os leves sinais e sintomas dos maus tratos, lá do artigo 70B do ECA. A eventual tipificação poderia abranger as duas possibilidades para os municípios, né? Deixando claro que não são hipóteses excludentes, média e alta. Haverão casos que a guarda subsidiada vai servir como estratégia para fortalecimento de vínculos lá no PAEF. Outras hipóteses, não. A guarda vai ser usada como uma estratégia para desligar uma criança. Então, a guarda subsidiada pode funcionar nas duas, né, modalidades. Na primeira hipótese, média. Na segunda hipótese, alta. Talvez seja até mais vantajoso para os municípios alocar logo na alta, né, e depois desce para a média nos casos mais simples. Em todos os casos, há necessidade de ordem judicial, porque tem necessidade da concessão de guarda estatutária da criança, como medida protetiva, né? Então tem reserva de jurisdição. Eu tentei falar correndo igual um louco, tomara que vocês tenham acompanhado. Vou falar agora um pouquinho de família acolhedora, desculpem a correria. Famílias acolhedoras, como eu disse no início, é o foster care. Veja os filmes americanos, vocês vão ouvir muito essa palavrinha. Diferentemente, então, da guarda subsidiada, o serviço de acolhimento de famílias acolhedoras foi oficialmente tipificado lá na Resolução 109, está no Estatuto da Criança. Qual é o conceito dado? É o acolhimento em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de uma medida protetiva em função de abandono, maus tratos, negligência ou outras violações, ou até mesmo quando as famílias ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de proteção. Características: assegura um atendimento em ambiente familiar e não institucional, garante o mesmo tipo de cuidado e atenção que qualquer outra criança receberia de seus pais ou responsáveis. Exatamente por quê? Porque a criança está numa casa de uma família, reproduz o modelo familiar e não o modelo de um abrigo, que é o modelo institucional. É uma medida de proteção por meio do qual, então, uma criança afastada da sua família de origem permanece sob os cuidados dessa família acolhedora até que ela possa ser reintegrada. A família acolhedora é formada por uma família qualquer, nos seus mais diferentes arranjos, que é selecionada, capacitada, cadastrada. Tá? Então, qualquer tipo de família pode... eu sou solteiro? Pode. Eu sou viúva? Pode. Qualquer tipo de arranjo familiar. A família acolhedora é uma política pública referenciada, então, no ECA, é de âmbito nacional, contemplada como uma proposta que legalmente deve ser implementada, situada no nível máximo de proteção, que é a proteção especial de alta complexidade. Qual é a crítica que se faz? É pouco difundida no país, infelizmente. Embora esteja tipificado no Estatuto desde 2010, pela Lei 12.010, no ano de 2009. Então, já são o quê? 13 anos, pelas minhas contas aqui? 13 anos já se passaram. E poucos municípios conseguiram avançar nessa política.
Então, como eu disse, os países de língua inglesa, desde a Idade Média eles fazem isso. E a gente está aqui batendo cabeça. Como é que pode? Tanto atraso, né, gente? Segundo os dados oficiais da Secretaria Nacional de Assistência Social, o Censo SUAS 2018, o Brasil possui atualmente 2.834 abrigos, que é o Serviço de Acolhimento Institucional, para cuidar de um universo de 31 mil crianças e adolescentes. Então, 2.800 abrigos. Por outro lado, nós temos apenas 332 serviços de acolhimento em família acolhedora. Então, é quase que 10% só, né? Que cuida de um universo de 1.300 crianças. Aqui tem uma imagem, né? Dizem que imagem vale por 1000 palavras. No lado esquerdo, acolhimento institucional. O mapa do Brasil todo azulzinho, né, mostrando onde que eles estão situados. E no lado direito, o acolhimento familiar. Brasil quase todo em branco, né? Nós temos ainda pouquíssimos serviços em funcionamento. Tem também essa outra imagem, que foi tirada de um evento que veio para cá um professor lá de Portugal, e ele mostrou essa imagem, né, bem interessante. E tem tudo a ver, né? Os países colonizados pela Inglaterra, Austrália, Irlanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, todos de países, né, que falam a língua inglesa, todos eles lá com, né, muita família acolhedora. Austrália, 91% das crianças que estão hoje acolhidas na Austrália estão acolhidas em família acolhedora. Irlanda, mesma coisa, 91%. Portugal, 4%. O Brasil está hoje com 7%. O Brasil passou Portugal. Estamos hoje mais ou menos com 7%. A Alemanha, 44%, Itália, 50%, França, 53%. Então a gente está engatinhando ainda. Outra crítica é a nomenclatura do serviço. Sabe o que dizem, Valério? É o seguinte: pô, mas família acolhedora, o nome parece que é a minha família, parece que é a família da criança. E não é. É uma outra família que se cadastrou. Não tem parentesco nenhum. Será que vocês não podiam ter criado um outro nome para as pessoas entenderem, os leigos entenderem? Então, essa é uma crítica que é feita. Eu queria só passar, né? E é o que eu falei no início, né? O termo foster care, super mega sedimentado, né? Em outros países. E aqui a gente ainda está meio que tentando entender se esse é o melhor nome mesmo para essa modalidade de intervenção. O livro, né, As Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento Brasil 2009, na página 82, fala que o Serviço de Acolhimento de Famílias Acolhedoras é indicado para crianças e adolescentes entre 0 e 18, que estão em medida de proteção, e particularmente adequado, aqui que eu quero chamar a atenção, particularmente adequado ao atendimento de crianças e adolescentes, cuja avaliação da equipe técnica do programa indique possibilidade de retorno à família de origem, ampliada ou extenso. Então, as orientações técnicas indicam, né, particularmente, preferencialmente, para aquelas crianças que indiquem a possibilidade de retorno à família de origem. Eu, sinceramente, eu não concordo com isso. Eu acho que um serviço de acolhimento em família acolhedora bem montado, ele vai servir para qualquer criança, inclusive para aquela criança que está na fila de adoção, que ela já não tem nenhum desejo, não tem nenhuma pretensão de se reintegrar à sua família e ela está aguardando ser adotada. Por que ela vai aguardar dentro de um abrigo se ela é possível de ela aguardar ser adotada dentro de uma família? Então, eu não sei se eles vão mexer nesse documento, orientações técnicas, mas eu não concordo muito com esse trechinho. Em regra, cada família acolhedora pode acolher uma criança ou adolescente por vez, salvo quando for grupo de irmãos. Tem que ser acolhidos todos juntos. O juiz expede um documento chamado guarda provisória. Em muitos casos, entretanto, a falta de família extensa, né, esses serviços, né, no Brasil, infelizmente, as crianças continuam tendo que ser acolhidas em abrigos e, na pior, né, das vezes, ainda o abrigo nem é no próprio município, né? Tem que ser acolhido em um abrigo de outro município. Aí afasta ainda mais, rompe ainda mais a convivência familiar e comunitária, né? Para quem não conhece esse artigo do Estatuto, deem uma olhada aqui nesse slide. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança e adolescente. Olha o parágrafo primeiro. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. Tá? Então, o Estatuto da Criança, para quem ainda não tinha visto esse parágrafo primeiro, ele deu preferência ao acolhimento familiar. Então, o gestor da Secretaria de Assistência, o prefeito, de qualquer município do Brasil, ele pode fazer uma outra opção, que não é essa que a lei determinou? Resposta evidente, né? Claro que não, porque a lei é que rege o país. Você não pode ir contra a lei. Então, hoje, a lei já fez uma escolha. Não existe escolha de Sofia aqui, né, Luciano? A escolha de Sofia é para outras coisas. Aqui não tem escolha de Sofia. Aqui a lei já escolheu. Tá? Então, nós temos que lutar por isso, pela implementação do serviço de acolhimento de família acolhedora, porque a lei determinou. E olha o artigo 50, parágrafo 11, também do Estatuto. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado na adoção de crianças aptas e cadastradas, sempre que possível e recomendável, essas crianças devem ser colocadas sob guarda de família cadastrada
em programa de acolhimento em famílias acolhedoras. Então, esse aí, 50, parágrafo 11, contraria, inclusive, o slide anterior das orientações técnicas. As famílias acolhedoras credenciadas devem ser capacitadas para o acolhimento de crianças, de modo que compreendam a necessária preservação, fortalecimento e a reconstrução dos vínculos com a família de origem. Toma muito cuidado com isso, né? Tem que estar sempre pensando que essa criança vai voltar para a família de origem ou vai ser adotada. Essa capacitação, né, deve ser permanente, de modo a evitar que essas famílias acolhedoras se confundam com pais substitutos, uma vez que não há intenção de adotar. Aliás, uma das proibições no momento do cadastro é exatamente você estar cadastrado para adoção. Artigo 34, parágrafo 3º do Estatuto. Eu quero adotar. Posso também ser família acolhedora? Não, não pode. São filas indianas diferentes. Você pensa num shopping, tem 2 filas, você tem que escolher. Ou você vai para a fila de adoção, ou você vai para a fila de ser família acolhedora. Você não pode estar nas 2 filas ao mesmo tempo, porque são desejos totalmente diferentes. Polêmica. O Conselho Tutelar pode proceder ao acolhimento em família acolhedora sem ordem judicial, que é o famoso acolhimento excepcional e de urgência, que o Conselho faz até com uma certa frequência de levar diretamente para um abrigo. A pergunta, se do meu município tem família acolhedora, o Conselho, ao invés de levar para o abrigo, ele pode levar para a família acolhedora? Então, essa é a questão aqui a ser discutida. Vejam bem, as atribuições do Conselho Tutelar estão lá no 136. No inciso 1 do artigo está posto que o Conselho deve atender as crianças aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Só que família acolhedora não está de 1 a 7. Família acolhedora está no inciso 8. Então, em tese, se você fizer essa interpretação apenas topográfica, o Conselho não pode. Porque o Conselho está restrito dos incisos 1 a 7. Família acolhedora está no inciso 8. E aí, como é que fica? Então tem a polêmica, né? Só que essa polêmica tem que ser resolvida por questões básicas, ligadas aos princípios que norteiam o Estatuto, né? Especialmente vinculados ao direito fundamental à convivência familiar. Então vamos aumentar a celeuma. O artigo 93 do Estatuto é ele que diz que as entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional podem, né, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação do juiz, mas tem que fazer comunicação em 24 horas. Então, olhem, o que está grifado aí? A palavra institucional. As entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional, não está familiar. Palavrinha familiar não está. Então, nós temos 2 problemas. Primeiro, inciso 1 a 7. O acolhimento familiar está no 8. Segundo problema, o que autoriza o Conselho a fazer o acolhimento excepcional de urgência é o 93. E o 93 só coloca a palavra institucional, não coloca familiar. Então, assim, qual é a nossa interpretação? Mesmo com esses 2 problemas, a gente entende assim, que quem pode o mais, pode o menos. Se existe autorização legal para se proceder ao acolhimento institucional, sem uma ordem judicial, desde que de forma excepcional e de urgência, faz sentido essa interpretação que autorize o Conselho a proceder ao acolhimento em família acolhedora, né? Se há autorização para se afastar da família, né, com destino ao serviço de acolhimento institucional, não faz sentido essa restrição, se o objetivo é o encaminhamento para um serviço reconhecidamente mais protetivo e mais acolhedor. Agora, é importante falar, né? Mas vai levar a criança às 3 horas da manhã tocar a campainha da família acolhedora? Não, não é assim que funciona. Família acolhedora tem que ter uma unidade gestora, tem que ter um gestor, tem que ter um prédio próprio. Então, o Conselho Tutelar vai entrar em contato com a coordenação do serviço. E a coordenação do serviço é que vai tentar fazer contato com essa família às 3 horas da manhã. Por quê? Porque quando você se cadastra, você vai dizer qual o perfil de criança que você quer acolher. Se você quer um bebezinho, se prefere adolescente, normalmente existem esses perfis. Então, quem vai fazer esse contato não é o conselheiro tutelar, e sim a coordenação do serviço. Então, assim, a manutenção, a reintegração da criança à família sempre é preferencial. A gente não pode ficar achando que, como o acolhimento é familiar, eu vou começar agora a acolher mais vezes, né? Não, a gente tem que continuar com a mesma preocupação. Não é porque ele é mais humanizado que a gente vai banalizar. Tem que considerar sempre a prioridade, né, da manutenção da família de origem. Quando o afastamento for inevitável, cabe ao município, então, ofertar a família acolhedora como uma opção, né, dentre os serviços. Nós não estamos aqui falando para acabar com o serviço de acolhimento institucional no país. Tem que ter essa alternativa. Atenção, a verdade é que ainda existem muitas falhas na implementação desse serviço, Brasil afora, o que tem levado muitos municípios a não implementar, né? Faz o acolhimento institucional, que é mais prático. E então, assim, a falta de reconhecimento, de profissionalização, esse também é um tema interessante, né? A profissionalização das famílias acolhedoras, aliada à desorganização dos municípios, falta de preparo, inexperiência, falta de recursos, tudo isso aí está causando dificuldade na expansão do serviço de acolhimento de família acolhedora no país. Vamos falar da Bolsa Auxílio.
Então, cabe lembrar que o Estatuto não menciona, de forma taxativa, sobre o repasse de subsídios às famílias acolhedoras, porque se trata de um serviço voluntário, é voluntário, embora se trate de uma prática, de um elemento importante na organização e desenvolvimento do serviço. Porque as famílias, né, elas têm despesas com essas crianças, despesas com nutrição, com higiene, com vestuário, com lazer, com tudo isso. Então, a Bolsa Auxílio serve exatamente para indenizar essas famílias com os custos com essas crianças. E qual é a crítica que se faz? A crítica é a ausência de um pagamento de subsídio decente, né, para um trabalho que é muito complexo, é extremamente exigente, no que se refere ao emocional, ao físico e até ao financeiro. Alto custo ao lidar com crianças advindas de condições extremamente vulneráveis, sofridas, maltratadas, né? E não há ainda a profissionalização. Mundialmente se discute essa questão da profissionalização dessas famílias, deixar de ser um ato voluntário e ser um ato, né, de pessoas realmente profissionais. Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviço de Acolhimento, o Ministério do Desenvolvimento Social realizou pela Fiocruz em 2010, um grande levantamento nacional, e ali tem alguns dados estatísticos interessantes para falar sobre a Bolsa. Atenção, vedação das famílias acolhedoras de adotar a criança ou adolescente, né? Tem essa vedação. Um dos requisitos, como eu disse, para se cadastrar para a família acolhedora é não querer adotar, não estar no cadastro de adoção. As famílias acolhedoras precisam compreender o seu verdadeiro papel de cuidadores, né, e não de pais adotivos. O famoso, né, PL 775, muito discutido no Brasil. Quem ainda não conhece, esse projeto de lei está no Congresso Nacional. E ele quer confundir famílias acolhedoras com pretendentes à adoção. Ele quer permitir que famílias que se encontram na fila de adoção possam funcionar como famílias acolhedoras, com prioridade na adoção do acolhido. Eu olhei, Valéria, antes de começar aqui, eu olhei ontem, na verdade, a situação lá no site do Congresso, da Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei está aguardando a designação de relator na CCJ. Tá? Então, vamos acompanhar muito de perto, porque esse é muito problemático. O acolhimento, mesmo na modalidade familiar, não deixa de possuir os mesmos paradigmas técnicos e principiológicos do acolhimento institucional, a provisoriedade, a excepcionalidade, a transitoriedade. Esse projeto quer confundir tudo. Então, o fato do acolhimento se dar em unidade familiar, né, não quer dizer e nem pode levar a crer que a criança está inserida em uma família que vai ser a sua família adotiva. Mais críticas. A possibilidade do habilitado à adoção exercer também a função de acolhedor fica em total desarmonia com as orientações técnicas. O acolhedor deve estar ciente de que a sua função é temporária, sob pena de comprometer o serviço de acolhimento familiar. O projeto de lei possibilita que o cuidador seja também habilitado à adoção e, com isso, preste o serviço de acolhimento com a expectativa de adotar. Que mais de críticas? As orientações indicam que o acolhedor não deve, a princípio, adotar. Mas pode. Uma situação hipotética pode acontecer de uma família tá lá, ficou assim durante 1 ano, 2 anos, a criança está aguardando para ser adotada, é de um perfil extremamente difícil, criança mais de 10 anos de idade, tem alguma doença, ou então um grupo de irmão, uma criança com alguma deficiência, e ela está na família acolhedora, aguardando para ser adotada, ou seja, já há destituição do poder familiar e ela está no SNA, ela está aguardando e está na família acolhedora. Passa o tempo e essa família quer adotar essa criança. Isso era o objetivo inicial? Não era. Era só para ser uma família acolhedora. Mas criou-se um vínculo de afeto tão grande que agora essa criança quer adotar. Um caso excepcional como esse, é evidente que ela vai poder adotar, ela vai entrar com a ação de adoção, e eu tenho quase certeza que a sentença vai ser procedente. Mas a gente não pode pensar num caso específico, um caso concreto, e modificar toda a logística, toda a lógica do estatuto. Né? Aí vira bagunça. E essa é a adoção necessária, né? Que é o termo utilizado para adoção de crianças e adolescentes com menos chances de encontrar um pretendente, né? Crianças acima de 8 anos, grupos de irmãos, crianças com alguma doença. Lembrando, então, que para esse tipo de perfil de criança, não há fila de adoção no Brasil. Você quer adotar alguém com esse perfil? Entra na fila de adoção amanhã, depois de amanhã você já está adotando. Mito do apego. Uma das etapas mais complicadas para implementar a família acolhedora é o convencimento das famílias a se cadastrarem e entenderem qual é o seu verdadeiro papel. As dúvidas mais comuns são essas. Não, mas eu vou agarrar amor nessa criança, depois eu não vou querer devolver. E ela também não vai querer ir embora da minha casa. Como é que fica isso? Outra dúvida constante nos municípios, principalmente de pequeno porte, diz respeito ao receio de que a família biológica vai querer fazer um barraco, vai criticar, vai criar confusão na porta da casa da família acolhedora. Mito do apego. É evidente que vai ser criado, né, um vínculo e que o afeto é sim a base desse acolhimento e tudo isso se mostra essencial nas relações humanas,
especialmente para esse público tão vulnerável. Então, é normal que tenha o afeto, é normal que tenha o apego, mas se a família estiver capacitada sobre o seu verdadeiro papel, isso não vai ser problema, isso vai ser a solução. E o receio das famílias de ter confusão na porta de casa. Então, assim, é necessário que as famílias saibam que vai ter a intervenção técnica, o tempo todo vai ter a equipe técnica ajudando e promovendo esses encontros da família de origem com a família acolhedora. Por esses outros motivos é que se mostra essencial a especialização, a formação continuada desses profissionais. E como é que é a divulgação do serviço? Normalmente é feito com folders, com banners, com panfletos, colocado em ônibus, outdoors, faixas, campanhas de estímulo, né? O artigo 87, inciso 7 do Estatuto, fala na previsão de campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda. Importante a gente lembrar desse artigo ao conversar com os municípios, né? O cadastramento das famílias acolhedoras. As famílias que forem consideradas aptas a serem acolhedoras deverão formalizar sua inscrição no serviço, preenche lá uma ficha de cadastro, depois tem um estudo psicossocial. As orientações ressaltam a importância de se ouvir a opinião da família inteira quanto a tudo isso, né? Tem que ter a harmonia da família, todos têm que querer ser família acolhedora. Nesse primeiro momento, né, do cadastramento é que se já se identifica possíveis motivações equivocadas, né, como, por exemplo, interesse em adoção. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O processo de implementação, recomenda que seja amplamente discutido com o sistema de justiça, como forma de romper qualquer tipo de... Porque às vezes o juiz não topa. Não, o juiz, não quero a família acolhedora. Ou então o promotor que não quer. Então é importante fazer essa discussão com o sistema de justiça, pensar na possibilidade de regionalização do serviço. A questão do prazo do acolhimento é o mesmo prazo do acolhimento institucional, são também 18 meses, tá? Tá lá no artigo 19, parágrafo 2º. Também tem os princípios da brevidade, da excepcionalidade, a importância de fazer um PIA muito bem feito. Sobre a equipe técnica, o trabalho essencial da equipe técnica vai ser atender a família de origem, acompanhar o acolhido e acompanhar a família acolhedora. Então é um tripé. A equipe técnica vai ter que trabalhar nesse tripé, visando sempre a reintegração familiar. Elaborar e enviar os relatórios, né, deve ser encaminhado semestralmente. Relatórios da equipe vão, né, subsidiar a decisão judicial. Recursos humanos estão lá nas orientações técnicas, né, um coordenador e 2 profissionais, um psicólogo e um assistente social, para o acompanhamento de até 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras. O financiamento. Acho que é um tópico importante, né? Porque, gostei, mas cadê o dinheiro? Não tem dinheiro? Como é que eu vou fazer? Então, o financiamento do serviço de acolhimento de família acolhedora pode se dar, 1, por meio do orçamento público municipal, 2, cofinanciamento, 3, regionalização e 4, recursos do FIA. Vamos dar uma passada em cada um desses. Orçamento público municipal. A gente sabe que a saúde e a educação tem muito dinheiro e, infelizmente, o SUAS é o primo pobre, né? O primo pobre, às vezes, não chega a 1%, né, da receita corrente líquida, enquanto saúde e educação estão aí com 15% e 25%. Nos municípios não há vinculação de receita de impostos, é proibido pelo artigo 167, inciso 4. Então, o que tem que ser feito? A gente tem que lutar mesmo pelo bom e velho princípio da prioridade absoluta. O artigo 87 do Estatuto, ele fala nas linhas de ação da política de atendimento. E o que são linhas de ação? É um nome diferente. Linhas de ação são considerados verdadeiros comandos normativos de execução obrigatória, cujo descumprimento legitima o ajuizamento das ações de responsabilidade. Quem diz isso é a nossa colega carioca, Kátia Maciel, lá no livro dela. Então, dentro desses comandos, vale destacar, olha a letra D, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e adoção. Para bem atender a todas as necessidades, cabe ao município, devidamente assessorado pelo Conselho Tutelar, alocar os recursos próprios suficientes nas peças orçamentárias, PPA, LO e LOA. O CMDCA, né, tem que se mexer, tem que ser proativo, tem que ter o protagonismo institucional, deliberar e controlar a política pública. Baixa uma resolução criando o serviço. Pode? Pode. Por que não pode? Ou se pode. Baixa uma resolução aí no município. O CMDCA tem essa missão constitucional e legal de conhecer a realidade do território, né, elaborar estudos, diagnósticos, com base neles, controlar as ações. Doutrina e jurisprudência diz o quê? Que as resoluções publicadas pelos conselhos não são atos administrativos discricionários. Ao contrário, as resoluções vinculam o gestor. Tem aquela decisão lá antiga, lá do STJ, da Helena Calmon, de 2003, né, que ela começa nova visão. Aquele julgado do STJ é claríssimo. Então, em tese, o CMDCA pode determinar a criação do serviço de família acolhedora por resolução. Seguindo essa lógica, cabe ao Ministério Público fomentar, né, no seu papel de fiscal da ordem jurídica, o diálogo interinstitucional, especialmente com a Secretaria de Assistência Social, os conselhos, a fim de ver implantado, então,
a família acolhedora. E aqui um destaque para a recomendação 82 de 2021 do CNMP, que recomenda a todos os promotores esse diálogo com o município, visando a expansão, a implementação do serviço de acolhimento e família acolhedora em todo o país. O inciso 1 do artigo 1º dessa recomendação do CNMP explica que um dos objetivos dessa recomendação é exatamente orientar a concentração de esforços na atuação do MP, visando a salvaguardar o direito de convivência familiar e comunitária, e principalmente a ampliação do serviço de acolhimento familiar. Outro item recomendado diz respeito à necessidade do promotor verificar a existência de planos municipais de convivência familiar. Os planos municipais de convivência devem delimitar as competências e as responsabilidades de cada secretaria. Esse atendimento, das pastas se mostra fundamental para o êxito, não apenas dos acolhidos, mas das famílias de origem, das famílias extensas, das famílias acolhedoras. Bom, cofinanciamento. Esse é um item que está super assim na pauta do momento, assim, né? Então, da onde a gente vai tirar o dinheiro para criar a família acolhedora? A resolução 23/2013 do Conselho Nacional da Assistência Social aprovou critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para uma expansão qualificada e o reordenamento do serviço. Quais serviços? Abrigo, casalar, família acolhedora e acolhimento em repúblicas. Os municípios interessados lá em 2013, ou seja, vai fazer 10 anos, tá? Os municípios interessados naquela época deveriam cumprir uma série de requisitos e tinham que realizar o aceite. Só que, infelizmente, minhas amigas, desde 2013, nunca mais teve nenhum edital do governo federal para cofinanciar os municípios. Nunca mais teve, nenhum. Lembrando, o Marco Legal da Primeira Infância, no artigo 28, alterou o artigo 34 do Estatuto no sentido da união. Olha só. Olha o link, né? Desde 2013 não faz nenhum edital, só que nós temos hoje no artigo 34 do Estatuto a obrigação da União apoiar a implementação do serviço de acolhimento família acolhedora. Então a União não está fazendo seu papel, pelo menos desde 2013. E aí eu ajudei a elaborar essa recomendação 82 e nós lembramos desse papel do MPF e está lá, artigo 4º da recomendação recomenda aos membros do MPF que acompanhem o cofinanciamento federal. Então nós tentamos trabalhar com o MPF em conjunto. A LOAS, Lei 8742/93, no seu artigo 13. Esse artigo 13 tem que estar embaixo do braço, imprimir e deixar do lado do computador. Ele é lindo. Obrigação dos estados. Agora a gente sai da União e vamos conversar com os estados. Olha a obrigação do estado. Artigo 13, inciso 2. Cofinanciar por meio de transferência automática ou aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência em âmbito regional ou local. Inciso 4. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal, meu município muito pequeno, justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. Inciso 6. Realizar monitoramento, avaliação e assessorar os municípios. Então, está claríssimo a obrigação dos estados de cofinanciar, de estimular os consórcios, de criar rede regional de serviços, mas os estados não fazem isso. Tá? Então, cabe a quem tentar colocar essas pessoas na mesa e discutir esse assunto? A nós, né? Sobra sempre para nós. E a regionalização do serviço? Bom, essa mesma recomendação 82 do CNMP orienta os membros do Ministério Público para se atentar para os resultados da CIB, das discussões da CIB. A CIB é a Comissão Intergestores Bipartite, verificar se já não tem planos, se já não tem estratégias discutidas em âmbito estadual. Por exemplo, aqui no Tocantins já existe o Plano Estadual de Regionalização. Então não fique criando nada do zero. Procure primeiro o que já tem no seu estado. Letra C. E aí, então, promover uma articulação em rede dirigida a uma atuação harmônica e eficaz com outros órgãos, visando a implementação de família acolhedora. Essa orientação do CNMP ela casa bem com a Resolução 31 de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social, que salienta o desenho da regionalização dos serviços. Essa Resolução 31, ela atende o 13, inciso 5 da LOAS, que é aquele que aprova os princípios e diretrizes da regionalização, traça parâmetros para a oferta regionalizada do PAEF, serviço de acolhimento e família acolhedora também. Importante destacar que essa resolução autoriza o processo de regionalização dos seguintes serviços: acolhimento institucional, família acolhedora e repúblicas. Então, aqui eu precisava tanto de uma república, mas o meu município não tem demanda para isso. É exatamente a lógica do SUAS. A lógica do SUAS é muito parecida com a lógica do SUS. Você tem uma UTI em todos os municípios? Não. Você tem um hospital regional em todos os municípios? Não. SUAS e SUS têm a mesma lógica, os mesmos princípios. Tem que atender todo mundo, mas de maneira regionalizada. Não tem dinheiro para montar uma UTI em cada município. Não tem dinheiro para fazer
um abrigo em todos os municípios. Então, vamos fazer um abrigo e vai atender 7 municípios. É a mesma lógica, é igualzinho. Uma das orientações dessa resolução 31 do CNAS é a implantação de serviços regionais. Eles devem se dar por micro-regiões. Micro-regiões, né, com cobertura do serviço da proteção social especial. Considerando que a regionalização do serviço da proteção social especial de média e alta é uma estratégia para garantir exatamente a universalização do acesso. Então, nos casos de regionalização, convém aos promotores com atribuição na fiscalização dos municípios correspondentes à atuação, atuar de forma coordenada, planejada, né, princípio institucional da unidade do MP, né, essa função nossa de zelar pelo respeito aos poderes públicos, aos direitos constitucionais, tal. Por fim, recursos do FIA, Fundo da Infância, está lá na recomendação 82, ela alerta ao financiamento do serviço de acolhimento familiar com valores do FIA. A utilização de verbos do FIA para o financiamento do serviço se tornou cogente com a redação dada pelo Marco Legal da Primeira Infância, no artigo 34, parágrafo 4º, e no artigo 260, parágrafo 2º. Esses dois artigos têm uma redação muito parecida, que está logo aí embaixo. Está dizendo o quê? Que os conselhos, os 3, nacional, estadual e os municipais, os 3 conselhos de direito da criança, devem fixar critérios de utilização por meio de planos de ação e que deve aplicar necessariamente um percentual para incentivo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças, aí também para programa de atenção à primeira infância e situações de calamidade. Em outras palavras, eu estou dizendo que todo o dinheiro arrecadado para o FIA, essas são vinculações obrigatórias. Ou seja, o CMDCA, quando for deliberar e criar o seu plano de ação, o seu plano de execução, ele tem que lembrar que essas destinações são obrigatórias. A lei não disse quantos por cento. É 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 50%? A lei não fala. Mas a lei fala que necessariamente o CMDCA ele tem que aplicar algum valor do valor que está aí arrecadado para o Fundo da Infância, para exatamente família acolhedora ou guarda subsidiada. Aqui a lei também não falou qual das duas modalidades, mas só disse que tem que ser incentivo ao acolhimento sob forma de guarda. E o parágrafo 4º do 34 declarou a possibilidade de serem utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção do serviço de acolhimento de família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Então a Bolsa Auxílio pode ser paga com o dinheiro do FIA. Quanto a essa utilização dos recursos do FIA, lá em Santa Catarina, uma vez o João mandou para nós o entendimento do TCE dele lá. Os municípios que contam com o programa de acolhimento de família acolhedora podem utilizar recursos do FIA para pagamento de subsídio à família acolhedora. Então, é um TCE, né, muito respeitado, isso já está na própria lei, né? Então, a utilização desses recursos do FIA deve ser previamente aprovada pelo CMDCA, tem que lembrar disso. O CMDCA, mesmo tendo lei, ele tem que fazer uma resolução autorizando. E tem uma outra, assim, embora haja essa linha de entendimento quanto à possibilidade de usar dinheiro do FIA para pagar Bolsa Auxílio, tem pessoas que defendem outro, dizendo que isso não pode, deveria usar somente para ações complementares, como, por exemplo, só a capacitação das famílias acolhedoras, porque seria, digamos, um gasto eventual e não um gasto recorrente, porque se acabar o dinheiro do FIA, você não consegue mais pagar a família acolhedora, e aí o programa cai em descrédito. Então tem essa divergência. Grupos de irmãos, o artigo 92 preconiza que as entidades que desenvolvam a família acolhedora ou até o serviço de acolhimento institucional devem adotar, né, dentre outros princípios, o não desmembramento de grupos de irmãos. Sobre o desligamento do serviço, tem que ocorrer mediante decisão judicial. E o desligamento da família acolhedora normalmente vai acontecer em 3 situações. Quando a equipe técnica entender que já dá para fazer a reintegração familiar. 2, né, colocação em família substituta, normalmente adoção, ou quando alcança a maioridade. Por fim, o último slide, em conjunto com a equipe técnica do serviço, deve preparar a criança para essa nova etapa da sua vida. Com todas as mudanças inerentes, o desligamento, né, esse processo de transição, voltar para a família ou ser adotado, né, tem que ser com muito cuidado. Essa fase subsequente, né, tem que observar a questão da idade, sexo, maturidade. Quando estiverem para sair do acolhimento, né, devem ser incentivados a participar do planejamento da fase, né, dessa nova etapa. Tudo com muito cuidado, e a equipe tem que estar muito treinada, e eu, sinceramente, tenho muito esse cuidado, assim, sabe, de não sair implementando serviços por aí sem antes ter essa capacitação muito bem feita para essas equipes, porque a gente está lidando com vidas, e a apresentação da Luciana mostrou bem para nós lá as luzinhas no cérebro, né, tudo que a gente tem que tomar muito cuidado. Desculpa ter passado tanto tempo, mas eu quis passar o máximo possível de informações. Era isso. Obrigado, gente.